Fala galera do Centrão, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais uma aula de história. Nas nossas aulas anteriores, falamos sobre os povos acadianos, sumerianos, hebreus, assírios, e esses povos tão importantes para a formação ali dos famosos impérios na Mesopotâmia. Hoje nós iremos falar então, antes de passarmos para os povos egípcios, irmos para a África no caso, vamos falar então sobre os povos persas. Bom, os persas que foram extremamente importantes, sobretudo para os hebreus, porque os persas são responsáveis pela libertação do povo hebreu do cativeiro babilônico, após 70 anos de escravização, através de Ciro, rei da Pérsia. A expansão geográfica desse famoso império após o governo de Ciro, para que vocês tenham uma noção do tamanho do Império Persa, ele ocupou regiões como o atual Irã, Iraque, Turquia, Afeganistão, Paquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, e todas essas regiões já foram regiões dominadas pelo Império Persa. Então essa era a localização do Império Persa, no Planalto do Irã, região rica em minérios, cobre, ferro, chumbo e pedras preciosas, cercadas de montanhas, verdadeiras defesas naturais, o que contribuía, né, para a proteção individual desses territórios. Por isso, então, que partindo de uma nação com tamanho atual, né, uma região do sul do Iraque, a Pérsia, passou rapidamente de uma consolidação local para um crescimento além de suas fronteiras, né? Ou seja, praticando sempre a velha política expansionista que nós já tratamos aqui. Então, era uma região rica em minérios, cobre, ferro, bronze, chumbo e outras pedras preciosas, né, cercada por montanhas. As montanhas e muralhas tão famosas no mundo antigo serviam como proteção de determinados territórios. E no caso do Império Persa, no atual Irã, as montanhas naturais ali acabavam então dando esse ar de proteção a todo o Império Persa. A maior parte é desértica ou salina, tornando a agricultura possível apenas em poucos vales, certo? Então, essa é a localização do Império Persa, que inicialmente era uma população que era dominada pelos medos, que era uma outra civilização que ficava na Mesopotâmia, e com a revolta do príncipe Ciro, eles então dominam os medos, e aí ocorre a unificação do Império Persa. E aí torna-se o Império Medo-Persa. E aí nós vamos ter Ciro como sendo um dos mais importantes, se não o mais importante nome entre os reis da Pérsia. Então nós teremos Ciro, depois nós teremos Dário I, depois nós teremos Xerxes I, tá bom? Então esses foram os nomes mais importantes da civilização persa. Então nós vamos ter aí os medos persas, o príncipe Ciro liderou uma rebelião contra os medos e se saiu vitorioso. A política expansionista persa era bastante conhecida pela dominação de outros territórios ali na Mesopotâmia, e todas aquelas regiões ali onde eram regiões que anteriormente compunham os impérios sumerianos, acadianos, sírios, fenícios, toda aquela luazinha do Crescente Fértil foi dominada pelo Império Persa. Em poucos anos, o Império Persa se apoderou dessa imensa área ali na Mesopotâmia. Ciro é o nome mais importante, o rei Ciro é sim um dos nomes mais importantes do Império Persa, e era conhecido na época que estava sentado sobre o trono, era conhecido como o grande imperador do Oriente. É importante ressaltar que Ciro, né, assim como Dário e Xerxes também, todos esses reis são citados na Bíblia, que é o documento histórico que nós temos mais próximo aí dessas civilizações antigas, né, de fácil acesso. Então, Ciro, rei da Pérsia, está citado, por exemplo, em Isaías 45, como nós veremos aqui a seguir. Então, olha só, meus queridos, só para que vocês vejam essa questão como é bastante interessante. Ciro era rei da Pérsia, né? E aí, então,
segundo a descrição bíblica, Ciro será utilizado como uma ferramenta nas mãos do Senhor, Deus dos hebreus, para libertar o povo hebreu do cativeiro babilônico. Então diz assim o texto: o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Isso aqui seria o quê? Isso aqui seria uma menção à política expansionista, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei à sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as trancas de ferro. E lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel. Olha só, o versículo 4 diz o seguinte: eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. O versículo chave desse texto é justamente aí o versículo 4, que traz essa descrição fantástica de Ciro, rei da Pérsia. Portanto, meus queridos, Ciro é sim um dos mais importantes nomes da Pérsia, até porque durante o seu governo que nós temos a ascensão do Império Persa. Quando eles deixam de ser apenas um povo pequeno, que estava há quase 1000 anos sob o domínio de outras tribos, de outras civilizações, a exemplo dos Medos, né? E aí então, com a chegada de Ciro ao trono, há uma rápida expansão territorial através de campanhas militares que eram promovidas por Ciro. Uma curiosidade também interessantíssima do povo persa é que essa política de Ciro ela era uma política ecumênica, que ia conquistando os povos. No entanto, ele respeitava muito as culturas dos povos as quais ele conquistava. Israel já estava cativo há 70 anos nas mãos da Babilônia, do Império Neobabilônico, por meio de Nabucodonosor e Belsazar. E aí, então, quando eles são libertos, Ciro, apesar de dominar esse povo, apesar de Ciro ser o rei deste povo, e não só deles, mas de todos os povos que estavam ali na Mesopotâmia no período de dominação do Império Persa, Ciro libera os hebreus para que eles possam então voltar à sua terra e reconstruir a sua língua. Porque o hebraico, a exemplo do povo hebreu, vou citar o povo hebreu porque foi a nossa aula passada. A exemplo do povo hebreu, quando eles entraram na Babilônia, eles perderam a sua língua, porque a língua escrita, o hebraico era consonantal, só havia consoantes. Logo depois, quando Ciro os liberta, eles têm que reconstruir sua língua, eles têm que reconstruir sua cultura, eles têm que reconstruir o templo, né? Que é uma proposta lá dos profetas menores, como está lá na Bíblia, como Ageu, Zacarias, Joel, Jonas e assim sucessivamente. Portanto, Ciro respeitava muito as culturas dos povos a qual ele ia conquistando. Né? Então ele libera o povo de Israel para voltar à sua terra, reconstruir sua cultura, reconstruir sua religião, reconstruir sua vida. E isso é bastante interessante porque é sim um dos aspectos ecumênicos encontrados aí na pessoa do rei Ciro. Bom, Dário, o grande administrador. Se com Ciro nós temos um político expansionista, um enorme conquistador de terras e um grande expansionista, um alargador de fronteiras, com Dário, então, nós temos um excelente administrador. Então, nós vamos ter aqui com Dário, então, a criação da primeira moeda, né? É essa aqui que está na imagem aqui embaixo, chamado de Dárico. Ele desenvolveu a Pérsia e construiu inúmeras estradas, vias de comunicações comerciais, atingiu o ápice da comercialização dos produtos persas, os famosos tapetes persas, que eram fabricados e exportados para todas as regiões da Mesopotâmia, sul da Europa, norte da África e até regiões ali na Ásia também. Por isso ele é chamado de um grande administrador, porque ele conseguiu
atingir a expansão máxima do Império Persa, que pegava desde a região da Fenícia até a região do atual Irã. Né? Dividiu as províncias, né? E assim construiu uma nova sociedade chamada de satrápias, onde nós temos aqui a divisão social da Pérsia. Nós temos o rei aqui em cima, né? No caso Dário, no caso, como nós estamos falando agora, os satrápias, que seriam aqueles responsáveis. As satrápias eram as províncias, cujo eram ali os considerados olhos e ouvidos do rei, e eram governadas, né, especificamente por pessoas que eram nomeadas pelo próprio rei Dário. Tá? As satrápias, portanto, eram províncias, cujo eram divididos os impérios persas, e aonde os olhos do rei sempre estavam voltados ali, olhos e ouvidos do rei, sempre estavam voltados ali para as satrápias, né? É importante também ressaltar que o Império Persa é também chamado de Império Aquemenida, né? Em algumas literaturas, em alguns livros, por exemplo, de antiguidade, como a obra Antiguidade Oriental Clássica de Mário Giordani, ele substitui a nomenclatura persa pela nomenclatura arquemenida. Então, se você porventura estiver lendo alguma obra, alguma coisa que faz referência ao Império Persa, também você pode encontrar essa nomenclatura, o Império Aquemenida, certo? Justamente, as satrápias foram criadas justamente para impedir a corrupção. Então, todos os recursos eram voltados para a pessoa do rei, obviamente, né, que controlava tudo, e os governadores das satrápias eram responsáveis ali para serem os olhos e ouvidos do próprio rei. Língua oficial do Império Persa era o aramaico, do Império Persa ou Império Aquemenida, era o aramaico. Outra curiosidade também é que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, né? O hebraico antigo, o grego koiné, e o aramaico, também porções em aramaico, porque quando os hebreus retornam para a sua terra, né, eles acabam então, alguns hebreus, algumas comunidades, algumas tribos ali dos hebreus acabam então adquirindo e aprendendo a língua do aramaico, e assim algumas porções lá no Novo Testamento também serão escritas a partir do aramaico. Com Dário, o administrador, então nós temos esse grande desenvolvimento na Pérsia. No entanto, também, uma das coisas que marcou aí o seu império foi justamente a Batalha de Maratona, que ele perdeu para os gregos, certo? E aí, após, então, a sua saída do governo, nós temos a entrada de Xerxes I. Xerxes I, que era filho de Dário I, e assumiu o trono após a morte do seu pai. Xerxes foi conhecido pela vitória contra o exército espartano de Leonidas, né, na conhecida Batalha de Termópilas. E ele também é mencionado no livro de Neemias, no livro de Esdras. Né? Então nós vamos ter aí também menções de Xerxes I também. No entanto, nós também teremos a decadência do Império Persa a partir daí. Né? Então, após a derrota de Dário, né, pelos gregos na Batalha de Maratona, Alexandre o Grande, né, que seria o imperador macedônio um pouco mais à frente, começa então a ficar de olho ali nos persas e acaba também conquistando esses persas ali no final do governo de Xerxes. Uma das características muito importantes e bastante trabalhadas durante o governo de Xerxes foi a questão artística e cultural. A arquitetura persa ficou conhecida na Mesopotâmia inteira e no Egito inteiro, em todo o mundo daquela época. A arquitetura persa foi bastante conhecida, bem como as louças, as cerâmicas, né, os utensílios de prata e assim sucessivamente. Uma civilização extremamente rica em questões culturais. A organização administrativa do governo de Dário I inspirou a constituição das administrações complexas da atualidade, as divisões em satrápias, né, as divisões governamentais, o que nós chamamos na administração de descentralização ou desconcentração dos poderes, né? Então, acaba que o legado cultural deixado pelos persas
também acaba influenciando de certa forma as nossas políticas atuais, tá bom? Então, o nome persa em latim, né, vem do latim, melhor dizendo, né, mas também você pode encontrar a expressão Arquemenida. Os persas praticavam a agricultura, praticavam o artesanato, praticavam a arquitetura, a metalurgia, a mineração, né? Então nós tínhamos aí várias práticas econômicas que faziam do Império Persa também um império de dominação econômica durante o seu período de hegemonia, tá? Após a morte de Xerxes III, você vai encontrar Artaxerxes em alguns documentos, como no caso da Bíblia, vai encontrar Artaxerxes ou vai encontrar só Xerxes, tá? Aí vai depender aí do tradutor, tá? Então, após a morte de Xerxes, nós vamos ter o domínio macedônico com Filipe e a unificação das cidades persas de todo o Império Persa ao Império Grego. E mais à frente nós teremos Alexandre o Grande, rei da Macedônia, e assim chega-se ao fim o Império Persa. Meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje sobre o Império Persa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição. E na nossa próxima aula nós vamos falar sobre os povos egípcios. Um grande abraço a todos vocês e cuidem-se. Tchau, tchau.